a incredulidade, o mal que destrói o cristão. Na primeira parte que nós tivemos desse estudo, oi Roseli, Roseli é minha cunhada linda, lá de Jales, que bom que você está conosco, Roseli. Na primeira parte desse estudo, nós falamos que a incredulidade é um mal que está matando muitos cristãos porque não nos deixamos convencer pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu falei que a incredulidade ela abre a porta para os pecados, impede de participar da comunhão da igreja, ela faz a gente adorar a si mesmo, ela faz a gente defender as nossas próprias razões, né? O egocentrismo. Falei que a incredulidade nos afasta do Espírito Santo, que a incredulidade abre portas para demônios. Eu falei que a incredulidade tira o nosso coração de Deus, né? Da fé, da presença de Deus. Eu falei que a incredulidade impede os milagres de Deus. Nayana, que bom que você está aqui também. E a incredulidade, ela sempre procura uma resposta que vem de encontro com aquilo que nós desejamos. Então, eu creio que vocês se lembram dessa primeira parte do estudo. Nessa segunda parte, eu quero pensar com vocês no coração. O coração, ele é um lugar que somente Deus pode adentrar. O coração é como se fosse um sótão, um lugar reservado, guardado, cuidado por nós, e que nós permitimos, se Deus entra ou não, embora Ele com a sua onipotência, onisciência, conhece o nosso coração, mas o governo, o domínio de Deus na nossa vida, isso pertence totalmente a nós. Somos nós que decidimos permitir que Deus viva, habite em nossos corações e nos convença de todas as coisas, ou a gente simplesmente fecha a porta desse sótão, né? Desse lugar escondido, ou esse lugar íntimo, profundo, que é esse lugar seu e de Deus, e você não vai permitir que ninguém entre. Bem verdade que alguns poetas já disseram que o coração é terra que ninguém conhece. Mas Deus, ele diz por meio de Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, evidentemente que o coração não é um lugar que ninguém pode adentrar se você não girar aquela chave que dá a liberdade. E muitas vezes nós andamos pelo coração e não pelo que o Espírito de Deus nos manda, nos ensina, não por aquilo que a palavra nos ensina. E como disse antes, essa é a parte 2 do nosso estudo, a partir do momento em que eu não permito que nem a palavra de Deus, nem o Espírito Santo me convença, nem os profetas, o que vai acontecer? Eu vou fechar o meu coração, a incredulidade prevalece e daí vem todas as outras consequências sobre nossa vida. Então, nesse estudo de hoje, eu quero iniciar com Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim, 1 e 2, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A primeira coisa que a gente vai entender é que ninguém fica sem os ensinamentos de Deus. Todo mundo ouve. Acreditar é uma coisa totalmente nossa.
é de cada um crer ou não, porque se antigamente, no Antigo Testamento, Deus falou com os homens por meio dos seus profetas, hoje ele fala pelo seu Filho Jesus e pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Além da palavra de Deus, que é tão patente aos nossos olhos, nos ensinando de todas as coisas. Em seguida, eu quero ler também sobre a incredulidade no capítulo 3 de Hebreus. A partir do versículo 12, diz assim, acompanhe aí comigo, veja só. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, presta bem nesse texto. Oi, Eli Lopes, tudo bem? Diz assim, ó, hoje, se ouvirde a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Só aqui nós já nos deteríamos em pensar em várias situações, em vários contextos, por que as pessoas morreram no deserto, porque as pessoas não conseguem nada na vida, porque a vida não dá certo, porque tantas lutas, tantos problemas, e nós não vamos nos deter no quê? Na incredulidade, na desobediência e na falta de sermos ouvintes da palavra de Deus. Mas ainda tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, é em Apocalipse, no capítulo 21, que os incrédulos entram num grupo de pessoas que não verão os céus. Por quê? Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, diz assim, olha só, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, a incredulidade, ela é o mal desses dias, está matando todo mundo, e, incrivelmente, todo mundo sabe. Mas o que leva as pessoas a essa incredulidade? Essa influência que nós estamos tendo. E agora preste bem atenção. Exemplo, a mídia, as informações, o que nós temos ouvido nos últimos dias, tem nos levado a duvidar se realmente Deus está agindo ou não. Tem gerado no nosso coração uma série de dúvidas que impedem o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Tem nos afastado de Deus, como disse aqui em Hebreus, que a incredulidade tem nos afastado de Deus. E você pode perguntar assim, mas pastor, eu não queria, mas preste bem atenção. Há um ditado antigo que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você fica o dia inteiro
sem meditar na palavra de Deus, sem orar, sem buscar a face de Deus, o que é que fica martelando a nossa mente? O que é que vai nos influenciar? Olha o ambiente que nós vivemos. Olha as pessoas que na maioria aquelas que estão à nossa volta, não são crédulos, são incrédulos. E às vezes pessoas que têm experiências, como Apocalipse diz, pessoas que têm envolvimento com ocultismo, que têm envolvimento aí com certo tipo de religião que distorcem a palavra de Deus, pessoas que às vezes colocam em xeque a nossa fé, perguntando onde está teu Deus diante dessa situação pandêmica, diante de tantas mortes, onde está Deus? E às vezes nós não respondemos à altura de dizermos que o fato que está acontecendo é semelhante ao ocorrido lá no deserto, que por causa da desobediência, da incredulidade, as pessoas morreram. Aí você diz, mas pastor, tem pastores morrendo, tem cristãos também morrendo. Por quê? Porque a pandemia, ou o vírus, ou as circunstâncias, nós estamos sujeitos a este mundo, ela está invadindo o mundo. Mas hoje, como eu explicava para alguns pastores essa semana, é o seguinte, nós temos que entender que como cristão, nós guardamos a nossa fé e a nossa alma para Cristo, porque indistintamente a perseguição, a morte, a nudez, a espada, não nos separará do amor de Cristo. E a nossa alma está salva em Cristo Jesus. Mas o corpo está neste mundo. E neste mundo nós estamos sujeitos a qualquer circunstância. Por isso que Jesus intercede na sua oração, em João capítulo 17, ele diz, Pai, eu não quero que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Só que nós estamos sujeitos a essas circunstâncias. Porém, a nossa fé em Cristo, ainda diante de tudo isso, é inabalável. Nós não chegamos ao ponto de sermos incrédulos e virarmos as costas para Deus, como fizera o povo lá no deserto. Deus os livrou lá do castigo do Egito, da escravidão do Egito, quando chegou no meio do deserto, na entrada do deserto, em frente ao Monte Sinai, enquanto Deus estava preparando os mandamentos, passando para Moisés os mandamentos, eles simplesmente criaram um bezerro de ouro para eles e foram adorar outros deuses, e Deus não suporta a incredulidade. E veio as consequências, ou vieram as consequências, e as pessoas começaram a morrer. E por causa da incredulidade vem a desobediência, porque uma pessoa incrédula não é obediente. A pessoa incrédula, ela torna-se um inimigo da fé e até inimigo de si mesmo no seu coração. Diante desta explanação, querido, a gente vê o seguinte: o coração do incrédulo, por causa dos problemas desses momentos, ele se apega à coisa do mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo, às vezes, são palpáveis e mais visíveis do que a esperança da salvação, a esperança das promessas que Deus prometeu para nós. E a nossa fé em Cristo, como diz Gálatas, que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, e nós vamos alcançar as bênçãos por meio de Jesus, nós cremos nisso e vivemos nisso. Mas o mundo diz, olha, eu tenho para você hoje. Você pode ter um casamento errado, você pode cair no pecado, você pode beber, você pode adulterar, você pode ter um monte de coisa, está muito patente. Aí vem os maus exemplos de algumas pessoas que se dizem cristãos e até foram cristãos. Aqui eu vou abrir
um leque muito interessante. Pessoas que até foram cristãos, pregadores, ensinadores, que simplesmente viraram as costas para Deus e estão fazendo igual a um incrédulo. Fazendo, às vezes, pior do que o incrédulo. E na minha concepção, eu entendo o seguinte, que o pior dos incrédulos, que realmente vira as costas para Deus e torna-se conivente com o mundo, e são pessoas que entram nesse quadro de Apocalipse 21:8, nesse grupo de malfeitores, assassinos e mentirosos, são aqueles que conhecem a palavra de Deus e rejeitam, viram as costas para a palavra de Deus. Então, tornam-se pessoas desobedientes. Aí você fala assim, pastor, mas conheciam a verdade. Sim, mas abandonaram a verdade. Viraram as costas para Deus. É igual fizeram as pessoas no deserto. Eles deixaram de ouvir Moisés, eles não queriam mais ouvir Moisés, eles não queriam mais ouvir Arão, eles queriam ouvir a voz dos seus corações, eles queriam um Deus palpável, eles queriam um Deus que eles pudessem pegar nas mãos ou tocá-los, como a gente vê nas idolatrias de hoje. Por isso, sofreram todas as consequências. Qual é a diferença hoje? Hoje, às vezes, nós, aspas, cristãos, não temos um Deus palpável na mão da idolatria, mas geramos idolatria atrás de outros, atrás de profetas, atrás daquele outro. Esquecemos as nossas bases, os nossos ensinamentos, a palavra de Deus, os profetas de Deus que Deus levantou para cuidar da nossa vida espiritual. Por isso vem a cegueira espiritual, porque a incredulidade, ela cega o nosso entendimento. Então, o Deus deste século, como está lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o nosso entendimento, ele governa a nossa mente. Daí, orar, ler a palavra de Deus, o louvor, a adoração, a honra, são eliminados da nossa vida. Vou abrir a tua mente mais um pouco. Quem tira isso do nosso coração não é o diabo. Quem tira isso do nosso coração, muito menos Deus. Somos nós, porque viramos as costas para o lugar onde um dia Deus nos exaltou, nos salvou, nos consagrou, nos colocou em lugares altos, em lugares que nós tínhamos intimidade, em lugares que nós tínhamos grandes relacionamentos com Deus, e nós simplesmente viramos as costas. Quem vira as costas para o altar é simplesmente dizer, abandonei, tirei o meu coração da onde Deus me escolheu para viver. É isso que a incredulidade está gerando. E a partir do momento que a incredulidade entra, o pecado domina. E aí o pecado na nossa vida começa a tornar-se normal. Tudo é normal. E para nós não tem essa de tudo é normal. E aí, como é um jargão que eu repito constantemente, né? As pessoas dizem, mas pastor, todo mundo pode. Todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus, você é filha, filhos de Deus. Nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos honra, propósito, fidelidade. Nós honramos a nossa palavra. Nós temos identidade de verdade. Nós temos selo do Espírito Santo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós temos selo do Espírito Santo, nós temos um Espírito Santo que habita em nós, como está lá em 1 Coríntios 3,16. Agora, o problema maior é que muitas vezes nós nos assemelhamos a outras pessoas ou ao mundo, nos moldamos segundo religiões, pastores, nos moldamos conforme o mundo quer. Só que esquecemos que isso tudo são brechas por causa da nossa incredulidade. E a cegueira, às vezes, é tão grande, é tamanha, ao ponto de nós não querermos mais
que pessoas que um dia foram bênçãos nas nossas vidas se aproximem de nós. Então, a gente tem visto isso. Recentemente, alguém disse: eu não quero nem ouvir falar de crente, eu não quero nem ouvir falar de igreja. Isso daí é lugar de escravidão. Pastores escravizam, igreja escraviza, denominação chamaram de endemonização. Sabe o que é isso? Cegueira. Cegueira espiritual. A incredulidade fez esquecer que a palavra de Deus é única. O único caminho é Jesus Cristo. A igreja não é um templo, a igreja é a comunhão, é o participar. O pastor não escraviza. O pastor é o pai espiritual que ensina, que orienta. São homens que abrem mão de si para viver em prol das outras vidas. São homens ou mulheres também que abrem mão dos seus direitos e conceitos em favor de um povo que precisam de orientação. Então, não são qualquer pessoas para virarmos as suas costas, eles não escravizam ninguém. A denominação não escraviza ninguém. Somos nós que nos tornamos incrédulos, aí nós não somos, aspas, escravo de Deus e nos tornamos escravo do diabo, das armadilhas do diabo, das influências de Satanás. Porque deixa eu te falar uma coisa, querido. Satanás não vai chegar com um chifrão vermelho, um rabão vermelho, um tridente na mão, não. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11 que ele vai aparecer como anjo de luz. E a incredulidade, se ela impede a minha visão de Deus, quem eu vou ver? Quem eu vou enxergar? Quem eu vou ouvir? Então, a cegueira é tão grande, mas tão grande, que muitas vezes nós abandonamos a casa do Pai e vamos procurar o que não existe. Agora, nós sabemos que pela fé, né, que é o oposto da incredulidade, essa fé nos leva a viver uma vida plena e única em Jesus Cristo e na sua palavra, convencido pelo seu Espírito Santo. Aí eu vou abrir um aspas, pastor, um crente pode tornar-se incrédulo? Lógico que pode. E ainda torna-se pior do que aquele que não tem conhecimento, porque lá em Atos, como eu ensinei no passado, na aula passada, em Atos diz que Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. O tempo que você não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você não é mais ignorante, você é rebelde. Você é insubmisso. Você está abrindo mão da oportunidade, do conhecimento para viver a minha, a sua, a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus. E aí, todo incrédulo, ele é hábil, preste bem atenção, vamos mexer na coisa. Todo incrédulo que endurece obviamente, endurece o seu coração, se ele tem conhecimento da verdade, ele tem argumentos e habilidades para se desculpar dos seus próprios erros. Alguém já disse que quem é muito bom de argumentação é muito ruim de fé, de obediência e de aprendizado. É isso que a incredulidade vai gerar no coração do homem. Querido, estar vivo na fé não é estar vivo biologicamente. Essa fé para nós que cremos em Jesus Cristo é que ainda que morramos, viveremos com Ele. Ainda que morramos, teremos a vida eterna. Nós temos uma promessa de vida eterna. Este mundo, ele é passageiro. O incrédulo, ele não vê isso. O incrédulo, ele diz assim, eu quero aproveitar o tempo hoje, porque amanhã pode não existir. É bem verdade. Porém, os que têm Cristo Jesus, como diz lá em Mateus no capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer assim, basta para cada dia o seu mal, amanhã cuidará de si mesmo. Só que nós sabemos que
o nosso Deus vai prover em todos os dias algo bom e novo de esperança para nós, porque a nossa esperança não morre, a nossa fé é inabalável. Agora, para o incrédulo, não. O tempo chamado hoje é agora mesmo. E ele morre, e aí, como diz aqui a Bíblia em Apocalipse, aí ele morre para sempre. É a segunda morte, não morre só o corpo físico, morre a alma. E aí o lugar é o lugar que arde, tem fogo, enxofre e queima eternamente. Entre aspas, Hades ou inferno, literalmente. Eu sei que está passando aí na sua mente, mas eu vou te falar com toda a franqueza. O pior dos incrédulos são aqueles que já tiveram experiência com o Espírito Santo, conhecem a palavra, já conheceram o caminho, a verdade e a vida e viram as costas para este caminho. Estou falando isso com muito amor, mas é a verdade. Nós temos que parar com esse evangelho de mimimi, esse evangelho que é chamado de hipergraça, que achamos que Jesus tem que se submeter à minha vontade, porque Jesus depende de mim. Não, nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça, nós dependemos dos ensinamentos. Se eu não entender isso, eu vou sempre viver na incredulidade. O incrédulo ele não tem segurança do amanhã. O incrédulo não tem segurança da salvação. O incrédulo é simplesmente um ser que vive, mas não tem futuro eterno, não tem esperança na vida. A esperança dele está no material, a esperança dele está neste mundo. Essa é a grande diferença do cristão para o incrédulo. E o que nós estamos vendo é que muitas pessoas, nos dias de hoje, e sendo enfático, repetitivo, redundante, algumas pessoas se aproveitaram desse momento para mostrar o coração, o porão da sua alma, como eu disse no início, que o coração é como um porão, é como um lugar reservado, que é um lugar reservado, íntimo, mas se você, deixa eu ser redundante, permita-me, estou sendo redundante, se você e eu, nós, não permitimos que o Espírito de Deus entre e viva em nós, quem mais vai nos convencer? Então, por isso que Hebreus ele vai dizer uma coisa que me chama muita atenção, é no versículo 15, que diz assim, enquanto diz, hoje se ouvir a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Aí entra o papel daquele que tem o compromisso, né, de falar a verdade. Como diz a Bíblia também, em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, porque, infelizmente, o incrédulo, além de incrédulo, ignorante, desculpe-me a minha franqueza, ele acha que todos os pastores são iguais e que falam de si mesmo porque querem impor. Sabe o que já me falaram uma vez? Ah, não, pastor, é que os pastores, quando pregam, eles querem impor uma coisa. Não, querido, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é a verdade, e aquele que prega, aquele que ensina, está ensinando a verdade, então, se a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, pega essa aí no teu espírito. Se a Bíblia foi e é escrita pelo Espírito Santo, se a Bíblia é a palavra de Deus, e o pastor, o líder, está falando da palavra de Deus, quem é que está falando conosco? Se não Deus, se não o próprio Espírito Santo. Agora, se eu não consigo ouvir, entender
eu não consigo aprender e obedecer, querido, nem Deus dá jeito nisso. Ah, mas Deus, o Senhor tem que ter misericórdia. Deus tem. Ah, Deus, o teu amor é infinito. É. Ah, mas para aqueles que o obedecem. Aí você perguntou, mas todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus é obediente. João capítulo 1, versículo 12. Diz: aqueles que creram nele foram feitos filhos de Deus. Quem é filho obedece. Quem é filho é submisso. Deixa eu te falar uma coisa muito linda, viu? Grava aí no teu coração. Obediência não é obrigação. Ninguém obedece com raiva, obedece por amor. A obediência é um sinal de amor. Eu não estou falando de obedecer homem, eu estou falando de obedecer a palavra. Evidentemente, alguém vai pregar para vocês. Pode ser o pai, a mãe, alguém. Agora, o incrédulo não vê assim. O incrédulo, ele acha que é o homem querendo exigir algo de outro homem. Então, logo, ele vai procurar aquilo que lhe satisfaz. Ele vai procurar, como a gente vê, falo isso com respeito, ele vai buscar palavras aonde venha afagar o seu ego, aonde ele vai ouvir o que ele quer. E deixa eu te dar outra resposta. Deus não fala o que você quer, Deus fala o que você e eu precisamos. Nós não vamos para a igreja para ouvir o que queremos, nós vamos para a igreja para ouvir o que Deus vai falar. Eu vou abrir um aspas e contar uma história para vocês. Já contei, eu acho que 500 vezes, conto de novo porque eu não tenho preguiça. Olha, querido, já aconteceu comigo de ir para a igreja e o meu pastor está pregando, e o que ele estava pregando dava a impressão que era encomendado, literalmente. Por quê? Porque ele sabia da minha história, ele sabia do que eu estava passando, e ele pregou. E quando ele pregava, parecia lambadas nas costas, parecia tapas na minha cara, sabe? E eu questionei, mas eu ouvi. Eu não preguei para você, eu preguei para todo o povo. Então recebe quem está com o coração aberto para receber. Os bons filhos são os que obedecem até o fim. Ninguém vai para uma igreja, ninguém vai ouvir pastor para ouvir o que eu quero. É o mal, o incrédulo sai procurando o que lhe satisfaz. Igual eu já ouvi de pessoa: não, pastor, o senhor prega muito duro. Meu Deus, o senhor prega pesado. E eu já expliquei, os piores pregadores do mundo, na história da Bíblia, chamava-se Jesus Cristo e João Batista. Você já imaginou, querido, os incrédulos na tua frente e você dizer para eles: olá, seus sepulcros caiados, bonito por fora e tudo podre por dentro? Dizer, como João: ó bando de cobra, quem foi que ensinou você a se livrar da ilha vindoura? E Jesus dizer assim: ó, aqueles que não me amam não são meus discípulos, e aqueles que não querem me ouvir não me seguem, que aí também vocês caem fora. Isso é pregação boa. Dá uma olhada em Mateus 13, Mateus 17 principalmente. Vocês não sabem nem cuidar de vocês, querem cuidar dos outros. Vocês são tudo hipócritas, mentirosos, coloca peso sobre os outros, nem vocês mesmos, tira as traves dos seus olhos e quer apontar o pecado dos outros. Isso é pregação boa, irmão? Não é. Principalmente para incrédulo, que não tem o conhecimento do Espírito Santo. Mas para quem crê na palavra de Deus, a palavra, ainda que seja exortativa, ela edifica. Talvez ele diz: não é para mim, mas sabe que é Deus falando a verdade. É Deus cuidando da sua vida. O problema maior é que o incrédulo, ele pensa em si mesmo. Então ele sai procurando. Ele sai procurando quem é o melhor pregador. É a pastora não sei quem, é o pastor não sei o que. Nossa, aquilo é que é pastor. Deixa ele falar um dia um não.
O incrédulo, grava isso no teu coração, incrédulo, desobediente, não suporta a palavra não. E às vezes o não é o que é perfeito. O incrédulo, ele acostuma virar as costas para Deus, para a palavra, para pastores, para líderes. Por quê? Porque o seu coração não tem mais lugar para o Espírito Santo. Escuta só, o pecado torna-se coisas naturais na vida do incrédulo. E ele passa a usar uma linguagem tal como tanto faz como tanto fez. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Eu não sou escravo de ninguém, mas ninguém é escravo, nem Deus. Jesus nunca chamou escravo. Jesus chamou para nós sermos filhos. Nos chamou para ser discípulos. Ninguém é escravo de ninguém. É que muitas vezes falta-nos inteligência, porque a incredulidade faz de nós pessoas irracionais muitas vezes. Porque às vezes um animal, e como a Bíblia diz em Isaías, hein? Às vezes o animal respeita mais, obedece mais do que seres humanos. E eu, quando eu falo, eu provo na Bíblia. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha o que diz aqui nesse texto. Abre aí para você não falar assim, o pastor está falando besteira. Isaías capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha o que está dizendo. Sabe o que Oséias diz no capítulo 4, versículo 6? Meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento vem de inteligência, de prudência. Então vocês observem que muitas vezes a gente fala assim, mas o que é isso? Por que está acontecendo isso? Por causa da incredulidade. O Hernandes Dias, pastor Hernandes Dias, diz que a incredulidade é o mesmo que cuspir na cara de Deus. Usando apenas como uma colocação humana. A incredulidade é o mesmo que cuspir na cara de Deus. Todo ingrato é incrédulo. A ingratidão é fruto da incredulidade. Toda ingratidão é fruto da incredulidade. E como eu falei no primeiro estudo, vou repetir. Meu amado, a gente esquece de quem nos ajudou, nos tirou da lama, nos tirou da podridão da vida, daquele ou daquelas que um dia teve coragem de enfrentar o reino espiritual para defender a sua vida em oração. Aí depois que não é favorável os dias, ou o momento, ou a palavra, no lugar da gente procurar ajuda, a gente vira as costas. Virar as costas é realmente manifestação de incrédulos, de pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem quem é Deus na sua vida, como fez o povo no deserto. Olha como as coisas estão alinhadas uma com a outra. Agora, para a gente concluir por hoje, concluir o nosso estudo que começou na quarta passada, então a gente vai ver a que classe de pessoas, grava bem, hein? Grava aí no teu coração. Olhem a classe de pessoas que os incrédulos pertencem. Está aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Eu não vou fazer a exegese desse texto, até por causa do tempo, mas quem entende um pouco vai perceber. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos idólatras, e a todos aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha a classe dos incrédulos, dos que rejeitam a palavra de Deus, de quem rejeita o Espírito Santo. Olha só. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas essa é uma palavra muito dura. Não é dura. Para quem conhece a palavra de Deus, para quem é obediente, não é palavra dura, porque ele não vive isso. E aqui eu estou falando de incrédulos. De incrédulos. E olha só, eu vou ler outro texto aqui, realmente muito forte para a gente pensar. Diz assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Meu Deus, meu Deus. Está aí a palavra de Deus, queridos. E é o que nós estamos vendo hoje. Eu vou concluir, estou na conclusão, eu vou concluir falando o seguinte para vocês, com todo o meu amor. É o que nós estamos vendo. Pastores bebendo. Tá tomando uma, porque para abrir o apetite. Não é normal, podem tomar uma. Pastores que adulteram, e é normal. Mulheres de pastores que fazem um monte de coisa, é normal. Cristãos que hoje dançam funk, fazem tatuagem, tomam as cachaça legal, entendeu? Assista o que bem quer. É tudo normal. Aí deixa eu te contar o pior. São pessoas que já tiveram experiência com o Espírito Santo. Pessoas que pregaram a palavra. Pessoas que já salvaram vidas e hoje estão escandalizando vidas. Bebendo cachaça deliberadamente, mostrando na mídia, estou tomando uma. Querido, você não está envergonhando o homem, você não está envergonhando uma igreja, como está escrito aqui na Bíblia, você não está envergonhando pessoas, você está envergonhando Deus, está crucificando a Cristo outra vez. Isso é papel de incrédulo. Isso é papel de incrédulo. Esse é o mal dos dias de hoje. A incredulidade tem matado muitos cristãos. Entenderam agora o tema do estudo? A incredulidade tem matado muitos cristãos. Por quê? Porque a palavra arrependimento hoje é vergonha. É melhor sair da igreja, é melhor virar as costas para a palavra, é melhor virar as costas para o pastor, do que ser humilde de se arrepender e consertar pelos frutos da sua própria incredulidade. Queridos, que essa palavra possa nos ajudar. Eu quero dizer para vocês, terminando, que toda vez que eu ministro, a gente antes lê, coloca os textos em ordem para a gente falar. Quero te dizer uma coisa, Deus também ministra no nosso coração. E a gente vê que precisamos vigiar muito para não nos tornarmos incrédulos como os outros. Porque são muitas vantagens que o mundo nos oferece. Mas somente os que são de Jesus Cristo. Somente os que entendem o que é obedecer à palavra é que vão permanecer e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz ele em João 14,6.
Em que classe você se encontra hoje? Pense nisso.